Ele me ligou às 2h17 da manhã. Não era um horário em que alguém liga para um homem da minha idade, a menos que algo esteja realmente errado. O telefone vibrou na mesa da cozinha, e por um segundo eu achei que fosse algum alerta do banco, algum lembrete qualquer, até ver o nome dele na tela. Rafael, 13 anos. Um garoto que sempre falava com voz firme, mesmo quando estava triste, mas naquela ligação a voz dele estava quebrada, como se tivesse sido arrancada dele à força. Vovô, eu tô na delegacia. Houve um silêncio curto, como se ele estivesse reunindo coragem para dizer o resto. Ele me bateu, meu padrasto, mas tá dizendo que fui eu quem atacou ele. A respiração dele tremia. E a minha mãe, ela não acredita em mim. Não sei explicar o que senti. Não foi raiva, não foi choque. Foi uma espécie de frio interno, uma água pesada que desceu da nuca até o estômago e me deixou imóvel por um instante. Depois veio algo mais antigo que qualquer emoção. Instinto. Eu só disse, estou indo. E desliguei. Não houve drama, não houve desespero. Peguei a chave do carro, vesti o casaco grosso que uso para caminhadas matinais e saí de casa com a sensação de que já estava atrasado, mesmo sem saber exatamente para quê. Conduzi pelas avenidas quase vazias da cidade com uma calma que não fazia sentido. Quem olhasse de fora diria que eu estava indo ao mercado, não à delegacia onde meu neto estava sendo acusado de agressão. Mas esse é o tipo de calma que envelhece com a gente. Aquela que aparece justamente quando tudo deveria desmoronar. Eu só pensava na última vez que vi Rafael, uma semana antes, no domingo, quando fui levar para ele um livro que achei que gostaria. Ele tinha me dado um abraço rápido, meio tímido, como se estivesse tomando cuidado para não incomodar ninguém. Talvez já estivesse vivendo medo dentro da própria casa, e eu não percebi. Essa culpa, essa pequena agulha constante, começou a cutucar meu peito enquanto eu dirigia. Quando estacionei em frente à delegacia, a fachada iluminada por luzes brancas me pareceu mais dura do que eu lembrava, como se estivesse preparada para piorar tudo. Entrei e vi um policial no balcão escrevendo alguma coisa. Ele ergueu os olhos no mesmo instante em que me aproximei. "Boa noite. Posso ajudar?" disse ele, mas a frase morreu antes de terminar. Ele me reconheceu. Primeiro os olhos dele se arregalaram, depois o rosto empalideceu. A caneta caiu do dedo dele e bateu no balcão. Me desculpe, senhor. Eu não sabia que era seu neto." Eu franzi a testa. Eu não disse meu nome, não disse quem eu era, não disse nada além de boa noite. Mas ele sabia. Ele sabia exatamente quem eu era. E a maneira como a postura dele mudou me disse algo que eu não esperava. Aquele policial tinha consciência de que havia algo profundamente errado no que estava acontecendo ali. Aquilo não era um caso comum, não era um conflito familiar. Ele sabia. Eles sabiam. "Onde ele está?" perguntei sem elevar a voz. Ele engoliu seco antes de responder. "Na sala 3, vou acompanhá-lo." Enquanto caminhávamos pelo corredor estreito, pude ouvir um homem falando alto em algum lugar próximo, como se estivesse ensaiando uma versão falsa da própria história. A voz era áspera, teatral, carregada de indignação falsa. Eu já tinha uma suspeita de quem era antes mesmo de ver. O policial abriu a porta da sala 3 e ali estava Rafael, sentado numa cadeira de plástico, as mãos juntas entre os joelhos, a cabeça baixa. Havia um corte no supercílio esquerdo, o rosto levemente inchado e marcas roxas começando a surgir na lateral do pescoço. Não era um menino violento quem eu vi ali, era um menino machucado, um menino assustado, um menino que tinha sido ferido por alguém que deveria protegê-lo. Ele levantou os olhos devagar quando me ouviu entrar. Não disse nada, mas a expressão dele, aquela mistura de alívio e vergonha, era suficiente para desmontar qualquer dúvida. Eu me aproximei, coloquei a mão no ombro dele e senti o corpo dele estremecer de cansaço. "Estou aqui agora", disse baixinho,
para que só ele ouvisse. O policial ficou parado na porta, inquieto, como se tivesse medo de respirar errado. Senhor, ele começou, mas eu o interrompi com um gesto de cabeça. Depois, eu queria ouvir primeiro o silêncio do meu neto. Queria que ele respirasse antes de qualquer explicação. Queria que ele soubesse que, ao contrário de todos que o abandonaram naquela noite, eu não tinha pressa em julgá-lo, nem em duvidar dele. E ali, naquele corredor gelado e naquela sala que cheirava a mofo e tinta velha, eu senti, com uma clareza cruel, que aquela história era maior do que uma briga doméstica, maior do que um boletim de ocorrência mal feito, maior do que um padrasto violento tentando se safar. Era o início de algo que não tinha como voltar atrás. E eu sabia, do fundo da minha alma, que tudo o que aconteceria depois daquela madrugada, cada revelação, cada silêncio, cada palavra pesada demais para um menino carregar, seria parte de uma verdade que eu ainda não tinha visto por completo, mas que já começava a se formar diante de mim como uma sombra que finalmente decide se mostrar. E naquele instante, enquanto meu neto respirava fundo pela primeira vez desde a agressão, eu entendi. Eu não estava ali apenas para tirá-lo da delegacia. Eu estava ali para tirar ele daquela vida. E isso seria apenas o começo. O policial me pediu para esperar no corredor enquanto chamava o escrivão responsável pelo caso. Mas, na verdade, eu percebi que ele queria alguns segundos para reorganizar a própria postura. Ele estava nervoso, e aquilo não tinha nada a ver comigo pessoalmente, e sim com o que minha presença implicava ali dentro. Quando ele saiu da sala deixando a porta semicerrada, eu fiquei parado ao lado do meu neto, e ouvi do outro lado vozes abafadas trocando frases curtas, tensas, como se estivessem escolhendo o próximo passo com extremo cuidado. Mas antes que eles voltassem, antes que tentassem me explicar qualquer coisa, o padrasto apareceu no corredor, andando de um lado para o outro com aquela arrogância que só canalhas muito confiantes carregam. Ele parecia mais preocupado em modular a própria respiração do que em lidar com o que tinha acontecido. Havia uma pequena marca vermelha na mão dele, nada mais do que isso. E ainda assim, ele gesticulava como se estivesse saído de uma batalha. Eu o observei por alguns segundos, sem me aproximar, apenas vendo o teatro ridículo que ele construía para si mesmo. E quanto mais eu olhava, mais eu sabia que aquela situação tinha sido montada por ele com precisão. Não era um rompante, não era um acidente, era um plano. Esse tipo de homem não age no calor do momento, age na conveniência. Ele percebeu minha presença no corredor e parou, tentando assumir uma postura de vítima ofendida, mas os olhos dele, pequenos e insondáveis, denunciaram um medo súbito quando ele finalmente se deu conta de quem eu era. Não pelo meu nome, não pelo parentesco, mas pelo reconhecimento de que sua história, tão mal contada, tão frágil, provavelmente não sobreviveria ao primeiro sopro de alguém que não estivesse disposto a acreditar cegamente nele. Ele pigarreou e tentou recuperar a compostura, mas suas mãos tremiam levemente. A mãe do Rafael também estava ali, sentada numa cadeira azul, com o rosto entre as mãos. Ela parecia perdida, abatida, mas, acima de tudo, parecia alguém que havia escolhido acreditar na versão mais conveniente, não na verdadeira. Quando ergueu os olhos para mim, vi neles algo que não pude ignorar. Uma mistura de culpa e autopreservação. Antes que qualquer um pudesse dizer uma palavra, o policial voltou, mais alinhado, mas ainda com o desconforto evidente nos ombros. Senhor, começou ele, e dessa vez não desviei. Eu queria ouvir, queria saber até onde aquela farsa tinha ido. Ele respirou fundo e disse: o boletim foi registrado pelo padrasto, alegando que o menor o agrediu primeiro, mas há inconsistências. Ele não olhou diretamente para mim ao dizer inconsistências, como se a palavra fosse pesada demais para ser usada ali. Eu permaneci em silêncio, e isso o deixou ainda mais inquieto.
Ele prosseguiu, explicando como a versão do padrasto não batia com o horário das ligações da vizinha, nem com a condição física de Rafael, nem com a suposta arma que o agressor teria usado, algo que simplesmente não existia. Enquanto ele falava, o padrasto interrompia com frases curtas, todas carregadas de indignação forçada, dizendo que estava sendo tratado como criminoso quando, na verdade, apenas se defendia. A mãe, encolhida na cadeira, balançava a cabeça, como se quisesse acreditar em tudo aquilo, mas sem ter força para sustentar sua crença. O policial tentava manter a formalidade, mas quanto mais ele falava, mais claro ficava que aquela noite estava prestes a mudar de direção. Ele limpou a garganta e finalmente confessou o que provavelmente estava tentando desde que me viu entrar. Quando eu percebi quem o menor era, e quando entendi quem era o senhor, decidi revisar tudo. O padrasto bufou alto, ofendido, tentando insinuar perseguição, favorecimento, qualquer coisa que sustentasse a narrativa dele. Mas o policial não mordeu. Ele apenas me pediu de forma quase respeitosa que eu o acompanhasse para ver o registro. Eu pedi que Rafael viesse também. O garoto levantou devagar, com aquele cuidado que quem apanhou recentemente reconhece. O cuidado de não acionar uma dor. Ele andou ao meu lado, e em cada passo dele eu sentia que algo dentro de mim firmava mais. O policial abriu a porta da sala de registro e puxou o monitor para que eu visse. Havia ali a descrição dos fatos segundo o padrasto, e era uma história patética, cheia de exageros, temporalmente impossível, escrita com pressa e má fé. Mas o que me chamou a atenção não foi o texto, foram as fotos anexadas. Fotos tiradas quando Rafael chegou à delegacia. Hematomas frescos, marcas na clavícula, arranhões no braço e um corte fundo na sobrancelha. Nenhuma dessas marcas era compatível com defesa. Eram marcas de ataque. Eu olhei para o policial e não precisei dizer nada. Ele entendeu. "Nós precisamos ouvir sua versão, senhor", disse ele, "e também o menor. Mas, me permita dizer, eu acredito que houve precipitação aqui." Houve um silêncio que não combinava com delegacias. Não era silêncio de medo, nem de angústia. Era um silêncio de mudança. Uma transição. A mãe do Rafael entrou na sala atrás de nós, sem ser convidada, e tentou falar. Sua voz falhou 2 vezes antes de conseguir formar uma frase. Eu não sabia que ele estava assim. Eu a encarei por uma fração de segundo. Era impressionante como algumas verdades são simples demais para precisarem ser ditas. Se ela tivesse olhado para o próprio filho naquela noite, teria visto. Se ela tivesse escutado, teria percebido. Mas ela escolheu acreditar na palavra de um homem que nunca a amou mais do que amava a si mesmo. O padrasto entrou na sala logo depois, falando alto, tentando desviar os olhares das provas. Ele dizia que Rafael era problemático, agressivo, que fazia cenas, que já havia causado confusão antes. Mas eu o observei, observando cada palavra como um médico examina um sintoma. E cada frase dele era um erro. Ele não percebia que, com minha presença ali, cada exagero parecia mais absurdo, cada acusação parecia mais ensaiada. O policial finalmente perdeu a paciência e pediu que ele se calasse até ser chamado. O homem resmungou, mas obedeceu. O escrivão, que até então estava calado, olhou para mim e disse algo que mudou a temperatura da sala. "Vamos reabrir o procedimento. Vamos revisar tudo com prioridade. Principalmente porque, do jeito que está, isso aqui parece uma acusação indevida." O padrasto congelou. A mãe do Rafael empalideceu. E meu neto, pela primeira vez desde que entrei naquele prédio, respirou fundo, como se estivesse tentando encher os pulmões com algo que não sentia há meses. Alívio. Eu coloquei uma mão na nuca dele e disse, baixinho, quase imperceptível: "A verdade já começou a aparecer." E naquele instante, percebi algo ainda maior. O que viria depois daquela revisão mudaria não apenas aquela madrugada, mas o rumo da vida de todos nós.
Quando saímos da sala de registro, o corredor parecia menor, mais estreito, como se as paredes tivessem absorvido a tensão que aumentava a cada minuto. Rafael caminhava ao meu lado, mas não como um menino de 13 anos deveria caminhar. Ele andava encolhido, com o ombro direito mais rígido que o esquerdo, e percebi que ele tentava disfarçar a dor com pequenos ajustes no passo, como se o simples movimento de balançar os braços já fosse um incômodo. Apenas pela forma como ele se movimentava, qualquer pessoa com olhos minimamente sensíveis saberia que aquele garoto não tinha sido agressor coisa nenhuma. Ele estava machucado onde ninguém se machuca ao atacar alguém. Estavam nos pontos onde alguém apanha se tenta proteger o rosto, as costelas, a lateral do corpo. Eu não precisava ser médico para notar aquilo. O policial nos pediu que o seguíssemos até outra sala, onde iríamos esperar o investigador de plantão. Enquanto caminhávamos, cruzamos novamente com o padrasto. Ele agora tinha adotado outro papel, uma nova máscara, como se trocasse de pele conforme o público mudava. A postura arrogante deu lugar a uma expressão carregada de um falso cansaço, uma mão na lombar. A respiração pesada como quem tenta personificar exaustão e trauma. Mas os olhos não sabiam mentir. Eles sempre revelam mais do que a boca consegue esconder. E os dele estavam inquietos, calculando o próximo passo, procurando brechas, criando versões na mente antes mesmo de serem questionado. Ele me olhou rapidamente, apenas por um segundo, e eu vi ali algo que me preocupou mais do que raiva. Medo. Mas não medo pelo que tinha feito. Medo de perder o controle. Medo de que a narrativa escorresse pelos dedos. Medo de que, pela primeira vez desde que entrou na vida do meu neto e da minha filha, ele estivesse prestes a ser visto como realmente era. Rafael percebeu o olhar e desviou os olhos rapidamente, como alguém que se encolhe no instinto de evitar outra agressão. Foi nesse gesto simples que senti meu peito apertar com um peso que eu não deixei transparecer. Eu pensei em todas as pequenas coisas que talvez tenham acontecido antes daquela noite. Pensei em como ele tinha falado comigo pela última vez, sobre como estava tudo bem na escola, como estava tudo tranquilo em casa. Comecei a reconstruir conversas, frases, hesitações. A maneira como ele sempre pedia para eu não ligar para a casa e sim para o celular dele. A pressa com que desligava quando a mãe chamava do fundo. Aquela história mal contada sobre ter quebrado um quadro por acidente. Quando agora eu entendia que talvez o acidente fosse outra coisa. Não era possível que tudo tivesse começado naquele dia. A violência não surge do nada. Ela fermenta, cresce em silêncio. Sentamos numa sala fria, iluminada demais, com cheiro de café velho. Rafael ficou ao meu lado, as mãos entrelaçadas com força, como se tentasse impedir que elas tremessem. Eu coloquei minha mão sobre a dele, firme, mas não invasiva, deixando que soubesse que não estava sozinho. Não disse nada. Às vezes, falar demais só assusta quem já está ferido. Ele respirou fundo, lento, como alguém que tenta controlar o choro. E então, sem que eu perguntasse, começou a falar. Vovô, não foi a primeira vez. A frase saiu pequena, como se tivesse medo de existir. Eu fechei os olhos por um instante, apenas para não demonstrar o impacto que aquelas palavras causaram. Ele continuou. Ele sempre começa dizendo que eu preciso aprender a ser homem, que eu sou mole, que eu só apanho na escola porque sou fraco. Ele engoliu seco. Mas hoje foi diferente. O jeito que ele disse diferente me deu calafrios. Percebi que a voz dele tremia menos agora, como se finalmente pudesse soltar uma verdade que estava presa na garganta há muito tempo. Ele disse que eu estava atrapalhando, que minha mãe vivia triste por minha causa, que se eu continuasse respondendo, ele ia me colocar para morar com quem quisesse me aguentar. A mãe, a minha filha. Eu senti uma pontada no estômago,
mas segurei a respiração por um segundo antes de olhar para ele. E ela? Perguntei mais suave do que eu esperava. Ele demorou para responder. Ela não faz nada, vovô. Ela só fica olhando e depois diz para eu não provocar. Eu senti ali uma dor que eu não sabia que ainda era capaz de sentir. Não apenas pela violência em si, mas pela omissão, pela covardia, pela troca absurda entre paz aparente e proteção de verdade. Eu queria, naquele instante, levantar e atravessar a delegacia inteira até encontrá-la, não para gritar ou acusar, mas para olhar nos olhos dela e perguntar quando exatamente ela deixou de ser mãe. Mas permaneci sentado, porque agora não era sobre ela, era sobre ele. O policial voltou trazendo uma garrafa d'água e um caderno. Ele se sentou à nossa frente, mas não abriu o caderno de imediato. Apenas observou Rafael e vi nos olhos dele a mudança que havia começado desde a minha chegada. Antes, Rafael era um número, um BO mal preenchido, um adolescente acusado. Agora, era uma vítima, uma criança ferida, um garoto com marcas que falavam mais alto do que qualquer versão teatralizada do padrasto. O policial finalmente abriu o caderno e pediu que Rafael contasse o que aconteceu naquela noite. O padrasto tinha dito que Rafael o atacou com um objeto, mas não havia objeto nenhum. Rafael contou que estava no quarto, estudando, quando ouviu a mãe e o padrasto discutindo. Ele saiu para ver o que estava acontecendo e o padrasto, já alterado, começou a gritar com ele, acusando-o de entrar na conversa dos adultos. Rafael tentou explicar que só tinha ido ver se estava tudo bem. O padrasto o empurrou. Rafael caiu. E quando tentou levantar, levou o primeiro tapa, depois o segundo, o terceiro. Eu escutava tudo com uma calma que não era calma. Era algo mais próximo de um estado de vigília. Um animal velho, mas atento. Enquanto Rafael falava, o policial anotava, mas também observava. Cada marca, cada palavra, cada pausa. E eu percebi que ele já tinha decidido internamente que algo estava muito errado naquele caso. Não era necessário ser especialista para perceber. O padrasto não apresentava nenhum ferimento compatível com agressão. A marca na mão dele era superficial, como se tivesse se arranhado em alguma superfície. Já Rafael era um mapa inteiro de dor. O policial pediu licença por um instante e saiu da sala. Rafael se encolheu novamente na cadeira, como se esperasse que alguém fosse entrar e contradizê-lo. Eu coloquei a mão no ombro dele, dessa vez com mais firmeza. Você fez o certo ao me ligar. Falei direto, sem rodeios. Ele balançou a cabeça e uma lágrima rápida escorreu antes que ele pudesse enxugar. Eu achei que você ia ficar bravo. Ele confessou. Nunca ficaria bravo por você me pedir ajuda. Respondi. E naquele momento, ele desabou um pouco mais, porque crianças sabem quando estão finalmente seguras, mesmo quando a segurança chega tarde demais. O policial voltou, mas não estava mais sozinho. Trazia um pendrive na mão e um semblante ainda mais sério. Ele explicou que havia solicitado, por conta própria, as imagens das câmeras de uma casa vizinha, aquelas que pegavam parte da entrada do imóvel. E ali, na tela do computador da sala, quando conectou o pendrive, vimos alguns segundos que mudaram tudo. Não mostrava a briga dentro da casa, é claro. Mas mostrava o padrasto saindo furioso, depois voltando, depois saindo de novo com o celular na mão. Provavelmente montando a versão que contaria à polícia. Mostrava Rafael saindo minutos depois, cambaleando, segurando o rosto, tentando ligar para alguém. Mostrava a mãe parada na porta, sem se aproximar do filho. E mostrava claramente que o padrasto não tinha nenhum ferimento visível ao sair. Nenhum inchaço, nada que sugerisse agressão. O policial pausou o vídeo, olhou para mim e para Rafael e disse, com a voz mais firme desde que nos encontramos: "Isso muda tudo." Quando o vídeo terminou,
Ninguém falou por alguns segundos, e aquele silêncio pesado foi mais revelador do que qualquer discussão. O policial mantinha os dedos apoiados no teclado, mas não digitava. Contemplava a imagem congelada do padrasto saindo pela porta da casa, como alguém que tenta fugir antes que a própria mentira lhe alcance. Rafael olhava fixamente para o monitor, mas não com raiva, com uma espécie de reconhecimento triste, como se finalmente estivesse vendo uma prova externa daquilo que sempre viveu internamente. Eu, por minha vez, observava tudo sem alterar a expressão. Mas dentro de mim, algo se movia da mesma forma que o mar se move antes de uma tempestade. A verdade estava ali, luminescente, evidente, irresistível. E agora era impossível para qualquer um fingir que não via. O policial desligou a gravação e pediu que esperássemos mais alguns minutos. Ele precisava formalizar o redirecionamento da investigação, como chamou. Mas eu sabia exatamente o que aquilo significava. Alguém ia ter que confrontar o padrasto com as inconsistências. E ele não teria como sustentar uma única frase sem tropeçar na própria encenação. Eu pedi que Rafael ficasse sentado, que bebesse um pouco de água. Ele obedeceu, mas mantinha os ombros tensionados, como se estivesse esperando que algo ruim acontecesse de repente. O corpo de quem cresceu pisando em ovos, antecipando explosões que não causou. Não demorou muito até que o policial voltasse, desta vez chamando meu nome com uma formalidade quase cerimoniosa. Senhor, preciso que venha comigo. Eu me levantei devagar, sem pressa, sem demonstrar qualquer urgência. A urgência, naquela delegacia, já não era minha. Era deles. Era do sistema que tinha errado ao acreditar primeiro na palavra de um adulto descontrolado, sem perceber que a criança machucada era a única verdade ali. Caminhei ao lado do policial até outra sala, onde o padrasto estava sentado, braços cruzados, perna balançando em nervosismo mal disfarçado. A mãe do Rafael estava ali também, de pé num canto, segurando a bolsa como se fosse um escudo. Ela não me olhou nos olhos quando entrei. O padrasto ergueu o queixo tentando recuperar o personagem de vítima que tinha começado a interpretar assim que chegou ali. Então, ele disse, mais alto do que deveria: já resolveram essa palhaçada? Já vão prender esse moleque ou o quê? O policial piscou lentamente como se estivesse reunindo paciência. Senhor Maurício, nós precisamos conversar sobre alguns pontos do seu depoimento. O homem bufou, teatral. Já falei tudo. Ele me atacou. Ele veio para cima de mim com um objeto de metal. O policial abriu uma pasta e começou a folhear, devagar, como quem constrói um castelo de cartas antes de derrubá-lo. O senhor poderia especificar o objeto? O padrasto hesitou por um segundo, e esse segundo valeu ouro. Era, não sei, um pedaço de metal, algo que ele pegou na cozinha. A mãe do Rafael virou o rosto, como se aquilo tivesse sido novidade para ela também. O policial continuou, impassível. Nós fizemos uma busca na casa. Não encontramos nenhum objeto compatível com a lesão que o senhor alegou ter sofrido. O homem começou a tremer a perna mais rápido. Cruzou os braços com mais força, mas não dizia nada. Então o policial projetou a imagem da câmera na tela da sala. O padrasto arregalou os olhos. A mãe levou a mão à boca. Isso aqui mostra claramente o senhor saindo da residência sem nenhum ferimento visível, senhor Maurício. Também mostra o menor saindo minutos depois, cambaleando, segurando o rosto. O padrasto explodiu numa fúria mal calculada. Isso é mentira. Essa câmera não mostra tudo. Ele me atacou antes. Essa porcaria não pega lá dentro. O policial então usou o mesmo tom doce com que professores falam com crianças muito agitadas. Mas ela mostra o senhor indo e voltando 3 vezes, e em nenhuma das vezes o senhor apresenta qualquer sinal de ter sido agredido. As palavras caíram como pedras no chão. O padrasto se levantou abruptamente, batendo a mão na mesa, e olhou para mim com ódio,
como se eu fosse o responsável por desmontar o cenário dele. Isso é porque esse velho aqui tá enchendo a cabeça de vocês. Esse garoto sempre foi problemático. Sempre foi um inútil. Eu só tentei colocar ordem naquela casa. Eu senti Rafael se encolher à distância quando ouvi aquilo da sala ao lado, porque a porta estava entreaberta. Mas eu continuei imóvel, como se cada insulto fosse apenas vento passando, incapaz de fazer qualquer estrago real. Eu me aproximei um passo, não em intimidação, mas em clareza. Ordem não é sinônimo de violência. Eu disse, em voz baixa, quase calma. E gritar mais alto não torna sua versão verdadeira. Ele tentou me encarar, mas não sustentou nem 2 segundos. Era impressionante ver como homens assim, tão grandes na própria casa, tão corajosos diante de quem não pode reagir, se tornam pequenos quando confrontados com alguém que não tem medo deles. Ele virou o rosto resmungando, procurando qualquer caminho para salvar a própria narrativa. Essa criança me provoca, ele quer estragar minha vida, ele quer destruir meu casamento. A mãe de Rafael finalmente abriu a boca. A voz dela saía frágil, quebrada nos cantos. Maurício, isso não está fazendo sentido. Ele se virou para ela, feroz. Claro que está, você sabe como ele é. Você me disse que não aguenta mais ele, você disse. Ela empalideceu completamente. Eu nunca disse isso desse jeito. Nunca. O padrasto xingou baixinho, passando a mão pelos cabelos. O policial então fez a pergunta que encerrou todas as discussões. Senhor Maurício, o senhor confirma que não tem nenhuma lesão compatível com a agressão que alegou ter sofrido? O padrasto abriu a boca, mas nada saiu além de ar quente. O silêncio dele foi a resposta. O policial anotou algo, fechou a pasta e olhou para mim. Vamos redirecionar o registro. Agora é o menor quem será ouvido como vítima. Eu apenas incline a cabeça, mas por dentro senti o chão mudar de textura. A mãe do Rafael caiu numa cadeira, como se suas pernas tivessem esquecido como sustentar seu corpo. O padrasto, percebendo que tudo estava escapando, tentou atacar com palavras aquilo que não conseguiu com manipulação. Você vai se arrepender, velho. Eu vou processar você. Vou processar seu neto. Vou acabar com essa sua pose de herói. Eu o encarei com serenidade. Você não consegue acabar nem com as próprias mentiras. Não tente acabar com ninguém mais. O policial o mandou sentar, agora com firmeza. E pela primeira vez naquela noite, eu vi o padrasto obedecer a alguém. Devagar, como se estivesse lutando contra isso, mas obedecendo. Eu saí da sala e voltei para onde Rafael estava. Ele levantou os olhos procurando em meu rosto alguma pista do que tinha acontecido. Vai ficar tudo bem, eu disse, mas não como promessa vazia. Disse como quem sabe exatamente o que fará a partir dali. E ele acreditou, porque finalmente, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava acreditando nele também. A sala onde deixei Rafael tinha uma luz amarelada que não combinava com a noite ainda viva lá fora, mas combinava com o estado dele. Cansado, espremido entre medo e alívio, como alguém que finalmente encontrou um canto onde não seria empurrado ou silenciado. Quando me aproximei, ele tentou sentar-se mais ereto. Talvez para parecer forte diante de mim. Talvez para afastar a imagem de fragilidade que sabia estar estampada no próprio rosto. Sentei ao lado dele, sem tocar em nada além da cadeira. Às vezes a presença ao lado é a única coisa capaz de impedir uma alma muito jovem de desabar. O policial entrou logo depois, trazendo uma pasta de documentos, um tablet e 2 garrafas de água. Ele colocou tudo na mesa com cuidado, como se estivesse montando um pequeno altar de evidências antes de anunciar uma verdade que talvez nem quisesse descobrir. Quando abriu a pasta e começou a folhear, notei que os papéis tremiam levemente entre seus dedos. Não era nervosismo diante de mim. Era o peso de perceber que algo grande e grave estava por trás daquela noite. Senhor, ele começou, olhando para mim e depois para Rafael. Precisamos registrar a versão dele.
Mas antes disso, eu preciso confirmar algumas informações. Eu assenti, e Rafael puxou o ar como quem mergulha. O policial então iniciou um questionário simples. Nome completo, idade, endereço. Rafael respondeu com a voz ainda pequena, mas firme. A cada resposta, o policial anotava, voltava aos papéis, cruzava dados, ajustava o tablet. Depois veio a pergunta que mudou tudo. Rafael, isso já aconteceu antes? O garoto congelou. Eu senti o corpo dele enrijecer ao meu lado, como se aquela pergunta, simples e direta, fosse uma lâmina afiada colocada exatamente onde mais doía. Ele demorou a responder, e naquele intervalo de silêncio, eu soube. Soube do jeito que só avós sabem ler o que os netos tentam esconder. Soube pelo tremor leve nos dedos dele. Pelo jeito que ele olhou para a porta, como se esperasse que o padrasto entrasse a qualquer momento para desmenti-lo. Pelo modo como mordeu o canto do lábio antes de finalmente soltar um já. A palavra mal saiu, mas bastou. O policial olhou para mim, depois para o menino, e então inclinou ligeiramente o corpo para a frente. Antes, quantas vezes? Perguntou com cautela. Rafael respirou fundo. Eu nunca contei. Às vezes era só empurrão. Às vezes era tapa. Às vezes ele gritava tão perto que eu nem precisava que ele me batesse para doer. Ele baixou a cabeça. Mas hoje ele perdeu o controle. Meu maxilar travou, mas permaneci imóvel. A raiva, aquela que me acompanhou durante a juventude e que aprendi a domar ao longo das décadas, levantou a cabeça dentro de mim. Mas eu a mantive presa. Não era hora de perder o controle. Era hora de recuperá-lo para Rafael. O policial continuou com cuidado. E sua mãe? Ela sabia? Rafael hesitou novamente, e essa hesitação disse mais do que qualquer frase completa. Saber. Ela sabia que ele gritava, que ele ficava bravo, que ele me mandava para o quarto. Ela sempre dizia que era só o jeito dele, que eu tinha que respeitar. O policial anotou, o som da caneta contra o papel ecoando como pequenos golpes no silêncio. Depois perguntou: ela já viu ele encostar a mão em você? Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que o policial quase repetiu a pergunta. Mas então ele disse: uma vez. Ele me empurrou e eu bati o braço na porta. Ela estava na cozinha. Ela olhou, mas depois disse que eu tinha tropeçado. E mandou eu não arrumar confusão. A mãe, minha filha, a menina que eu carreguei nos braços quando ela tinha apenas dias de vida. Agora adulta o suficiente para ter um filho, mas não madura o suficiente para protegê-lo. Senti algo dentro de mim se partir de um jeito que nunca imaginei. Não uma decepção comum. Era uma fratura moral, um corte profundo que se abre quando se percebe que alguém que você amou falhou com alguém que você ama ainda mais. O policial suspirou, mas não interrompeu. Rafael, por que nunca contou ao seu avô antes? Ele apertou as mãos, entrelaçando os dedos com força. Porque o Maurício dizia que se eu contasse alguma coisa para você, ele ia embora. Que minha mãe ia ficar sozinha, que eu ia ser culpado por destruir tudo. O policial parou de escrever. Ele dizia isso? Rafael assentiu, os olhos cheios de uma vergonha que não deveria pertencer a ele. E que se você descobrisse vovô, você ia me achar um problema também. Que você ia cansar de mim. Aquilo perfurou qualquer defesa que eu ainda mantinha. Me virei para ele lentamente, sem levantar a voz, sem dramática revolta, apenas deixando cada palavra sair com o peso exato que carregavam. Eu nunca me cansaria de você. Ele não me encarou. Chorou em silêncio. E eu deixei. Choro de menino não é fraqueza, é libertação. O policial então respirou fundo e continuou lendo a pasta. E foi ali que percebi que não era apenas o depoimento que estava sendo registrado. Era algo maior.
Ele levantou um papel que parecia bem mais antigo, com um carimbo quase apagado. Senhor, existe aqui um registro de briga na residência há cerca de 8 meses. Foi arquivado como desentendimento verbal. Pelo endereço, parece o mesmo local. Eu franzi o senho. Quem chamou a polícia? Ele consultou rapidamente. Vizinha. Relatou gritos e barulho de porta batendo. A família negou qualquer agressão. Rafael mordeu o lábio. Foi naquele dia que ele jogou meus cadernos na cozinha e disse que eu era burro, que eu nunca ia ser nada. O policial ergueu a sobrancelha. E a porta? Rafael hesitou. Ele bateu a porta com força, quase esmagou minha mão. O policial anotou, lento, cuidadoso. A cada detalhe, o histórico de abuso não ia apenas se formando, ia emergindo como uma muralha inteira que sempre esteve ali, mas que só agora estava sendo iluminada. E havia mais. O policial pegou o tablet, deslizou por alguns arquivos e virou a tela para mim. Recebemos há 3 meses uma denúncia anônima sobre possível negligência na mesma residência. Foi investigada superficialmente, mas a descrição era curta. Menor frequentemente visto com roupas inadequadas para o clima. Vizinhos relatam isolamento, comportamento retraído. Rafael fechou os olhos. Eu não podia levar casaco. Ele dizia que eu tinha que endurecer. Era o tipo de dureza que não cria homens, cria sobreviventes. O policial então voltou sua atenção para a porta, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Depois, num tom mais baixo, disse: Esse caso não é comum, não é uma briga isolada. Isso aqui está virando um dossiê. Eu entendi imediatamente. Estavam começando a ver o mesmo que eu vi nos gestos do garoto, no medo velado, nas respostas recuadas, na forma como ele se encolhia ao ouvir passos mais fortes no corredor. O padrasto não era apenas um agressor ocasional. Era alguém que cultivava controle, que manipulava, que isolava, e fazia isso com estratégia. Quando Rafael disse que o padrasto apagava mensagens, que controlava horários, que inventava histórias para que ele não fosse dormir na minha casa, um quadro completo se formou na minha mente. Ele não queria apenas controlar a casa, queria controlar a narrativa da casa. Ele dizia para eu não te ligar tarde, Rafael confessou, que você ia achar que eu era fraco. O policial, ao ouvir isso, marcou algo com uma força que quase rasgou o papel. E hoje você ligou, eu disse. E ele ergueu os olhos inchados, mas firmes, porque eu achei que, dessa vez, eu ia desmaiar. Eu respirei fundo. A mão que estava sobre a mesa instintivamente fechou-se num punho, mas eu forcei os dedos a relaxar. Eu precisava estar presente, inteiro, consciente, porque dali em diante, cada detalhe mudaria tudo. O policial recolheu os papéis, respirou devagar, como quem tinha acabado de terminar um cálculo complexo, e disse, com a clareza de uma sentença: Rafael não é agressor. Ele é vítima, e não é de hoje. Essas palavras ficaram pairando no ar, densas, incontornáveis, como um veredito que finalmente encontra voz após meses, talvez anos, de silêncio. Eu coloquei o braço ao redor do meu neto, desta vez sem hesitação. E ele encostou a cabeça no meu ombro, como alguém que finalmente encontra uma superfície sólida para descansar. E naquela sala iluminada demais, com cheiro de café requentado e papel velho, eu entendi que não estávamos apenas diante de uma briga doméstica. Estávamos diante de algo que exigiria mais de mim do que eu imaginava quando peguei a chave do carro naquela madrugada. Aquilo era apenas a superfície. A dor real vinha debaixo, e eu agora estava pronto para levantar cada pedra e expor tudo. O policial deixou a sala por alguns minutos para buscar o investigador responsável pelo plantão, e nesse intervalo eu observei Rafael com mais atenção do que ele foi capaz de suportar. Não porque eu queria encará-lo, mas porque havia detalhes ali que não estavam no boletim, nem nas fotos, nem no vídeo da vizinha. Eram detalhes que só se vê de perto,
no silêncio. O modo como ele segurava o próprio braço esquerdo, protegendo-o inconscientemente. O jeito como afastava o pé direito quando alguém caminhava pelo corredor, preparando o corpo para recuar se a porta abrisse de repente. O reflexo automático de encolher os ombros ao ouvir qualquer barulho metálico, como o tilintar de chaves. Aquelas reações não nascem em uma noite. São criadas ao longo de meses, às vezes anos, de convivência com uma pessoa que ensina a dor antes da idade certa. Eu deixei que ele respirasse, que estabilizasse a própria postura, e quando ele ergueu os olhos para mim, vi neles algo que não tinha visto desde que o tirei do carro para passear no parque pela primeira vez, quando ele tinha 7 anos. Ele estava pedindo permissão para existir sem medo, e eu soube, com toda a certeza que um homem pode ter, que dali em diante eu assumiria tudo, absolutamente tudo. Não havia polícia, nem conselho tutelar, nem lei que fosse agir com mais rapidez e precisão do que eu agiria por ele. Foi então que o investigador entrou na sala. Um homem na casa dos 50, olhar clínico, experiente, cansado de histórias que se repetem demais. Ele não fez perguntas imediatas, apenas cumprimentou Rafael com um aceno gentil, como quem tenta devolver um pedaço da dignidade de alguém que acabou de ser tratado como culpado. Depois pediu meus documentos. Eu entreguei calmamente. Ele analisou meu nome, e algo mudou em sua postura. Não sei se foi respeito, receio, ou apenas a percepção de que o caso havia acabado de subir de patamar. Ele pediu que eu o acompanhasse para outra sala, enquanto Rafael permanecia com um segundo policial para registrar o depoimento mais detalhado. Eu coloquei a mão no ombro do garoto antes de sair, só para que ele soubesse que eu não estava indo embora. O investigador fechou a porta atrás de nós e sentou-se. Ele abriu o boletim inicial, depois a reabertura, depois as atualizações. Suspirou. "Senhor", disse ele, "eu li tudo. Li o depoimento do menor, vi as imagens, revisei o que seu genro..." Ele corrigiu de imediato. "Perdão, o padrasto dele relatou. E fica claro que houve precipitação na abordagem. Não há indícios de agressão por parte do menor. Pelo contrário." Eu mantive as mãos juntas sobre a mesa. Ele folheou mais alguns papéis. "Este caso vai ser reclassificado. A vítima é o menor. O agressor, ao que tudo indica, é o marido de sua filha." Eu fiz um leve movimento com a cabeça. Não reconhecia esse homem como parte da minha família e não pretendia fazê-lo. Ele então se ajeitou na cadeira, como quem se prepara para dizer algo mais delicado. "Mas, senhor, há também uma questão jurídica mais profunda aqui. Se o menor estava sob risco contínuo, se houve omissão materna, se há histórico, se o agressor é reincidente, nós precisaremos tomar medidas protetivas. E alguém terá que assumir responsabilidade formal pelo menino até que a situação seja resolvida." Eu sabia que aquilo viria, mas ouvir em voz alta deu ao momento um peso quase físico. "É exatamente por isso que estou aqui", respondi. "Rafael não volta para aquela casa." Ele concordou. "Concordo. Mas para que isso aconteça dentro da lei, precisamos que o senhor assine um termo de responsabilidade temporária. E caso deseje iniciar processo para guarda definitiva, podemos auxiliá-lo nas orientações iniciais." Eu respirei fundo. Não por dúvida, porque era o momento em que eu deixava de ser apenas avô e passava a ser escudo. Ele abriu uma pasta específica, mais espessa, e colocou sobre a mesa uma pilha de papéis que, para a maioria das pessoas, pareceriam burocracia. Para mim, eram tijolos. Cada assinatura, cada rubrica, cada campo que eu preenchia com minha letra rígida era uma parede levantada entre Rafael e o homem que o machucou. Enquanto eu lia os documentos, lembrei de algo que nunca contei para ninguém. Quando minha filha era pequena, 12 ou 13 anos, eu encontrei um bilhete escondido na mochila dela. Era um pedido de ajuda para uma professora.
Ela dizia que tinha medo de uma menina mais velha que a ameaçava na escola. Eu só descobri porque o bilhete caiu da mochila quando coloquei as compras na mesa. Naquela época, eu prometi a mim mesmo que ela nunca ficaria sozinha com medo enquanto eu estivesse vivo. E agora, tantos anos depois, era o filho dela que precisava do que ela um dia precisou. Eu assinei o primeiro documento sem hesitar. Depois o segundo, depois o terceiro. O investigador observava com um tipo de silêncio respeitoso, como quem assiste alguém firmar um pacto consigo mesmo. Quando terminei, ele recolheu os papéis. Com isso, o menino está sob sua responsabilidade. Vamos emitir a medida protetiva ainda esta noite. E, se me permite um conselho, prepare-se para a resistência por parte da mãe. Eu fechei a pasta com calma. Eu sei. Ele baixou o tom de voz. O senhor tem advogado? Eu não respondi imediatamente. Ele continuou. Pergunto por que esse caso vai pedir estratégia. E também porque o outro envolvido pode tentar se proteger juridicamente. Com mentiras, se necessário. Eu coloquei a mão no bolso interno do casaco e peguei meu celular. Abri meus contatos, selecionei o nome e apertei chamar. O advogado atendeu na terceira ligação, mesmo sendo quase 4 da manhã. Preciso que venha à delegacia metropolitana, agora. Ele respondeu. Estou a caminho. O investigador ergueu as sobrancelhas. Seu advogado? Eu assenti. Ele resolve as coisas. O investigador não perguntou mais nada. Apenas se levantou e disse que iria checar o andamento da medida protetiva. Eu permaneci sentado, olhando a mesa vazia onde antes estavam todos os papéis. E foi ali, naquele pequeno momento de silêncio absoluto, que senti algo incomum para um homem da minha idade. A sensação de que uma batalha inteira estava se formando no horizonte, mas desta vez eu não estava entrando nela para perder. Eu estava entrando para vencer. Minutos depois, voltei para a sala onde Rafael estava. Ele ergueu os olhos quando me viu, e naquele olhar havia a pergunta que ele não tinha coragem de formular. Você não vai voltar para lá, eu disse sem floreios. Assinei tudo. A partir de agora você vem comigo. Ele respirou fundo, com tanta força que quase parecia uma dor sendo expelida. Sua mãe apareceu na porta no mesmo instante, como uma sombra que chega atrasada. Pai, podemos conversar? Eu a encarei sem levantar da cadeira. Depois, respondi. Ela engoliu seco, como quem sente a porta de um mundo inteiro se fechando. E naquele momento, pela primeira vez naquela madrugada, eu senti não apenas o peso da responsabilidade, mas o peso da libertação. O peso certo. O peso que vale a pena carregar. A delegacia parecia respirar de outro modo quando voltamos ao corredor. Não era mais o ambiente desorganizado e indiferente em que entramos horas antes. Agora havia movimento direcionado, passos firmes, olhares atentos. Alguma coisa tinha mudado, e eu percebi essa mudança antes mesmo de alguém me dizer qualquer palavra. Era como se finalmente estivessem enxergando Rafael, não como um número em um formulário, mas como alguém que realmente podia ser salvo. O policial que assistira às imagens da câmera veio ao nosso encontro e pediu que o acompanhássemos para outra sala, desta vez uma sala maior, com uma mesa retangular e 2 cadeiras de cada lado. Havia ali a atmosfera de uma reunião decisiva, daquelas que não permitem interpretações dúbias. Rafael entrou primeiro, não com a confiança de um menino que sabe que está protegido, mas com a cautela de quem teme que qualquer mudança no ambiente possa significar perigo. Sentei ao lado dele e o policial colocou o tablet sobre a mesa. Vamos revisar tudo, disse ele, e então chamou o investigador, o escrivão e uma agente que eu ainda não tinha visto. O padrasto foi levado para outra sala, separado de nós. Eu ouvi de longe sua voz alta, irritada, ofendida, como se ainda acreditasse que a história dele pudesse resistir mais alguns minutos. Mas agora ele falava para paredes, não para pessoas dispostas a acreditar.
A mãe de Rafael também estava ali perto, encostada na parede, os braços cruzados, os olhos vermelhos de cansaço, mas não de arrependimento. Era um vermelho de alguém que temia mais pelo que estava prestes a perder do que por aquilo que o filho tinha vivido até ali. Quando as portas da sala se fecharam, o investigador tomou a palavra. Estamos reavaliando o caso com base nas novas evidências. Ele projetou na parede algumas imagens captadas pelas câmeras externas da casa vizinha. O vídeo era mais claro agora, ampliado, com ajustes de luminosidade feitos por algum técnico que provavelmente acordara às pressas. A sequência começava com Rafael entrando em casa, depois o padrasto surgindo segundos depois, e então, mais tarde, o momento em que Rafael sai, mancando, tocando o rosto. O investigador pausou o vídeo e circulou um ponto específico. O padrasto tinha uma camisa clara, impecável, sem nenhum rasgo, sem sujeira, sem qualquer marca que sugerisse luta. Isso já derruba parte do depoimento dele, disse o policial. Mas havia mais. O investigador abriu outra pasta. Recebemos novas imagens. Ele ativou outra gravação. Dessa vez um trecho captado por uma câmera de segurança de uma casa do outro lado da rua. A imagem mostrava o padrasto, minutos antes da suposta agressão, entrando no quintal enquanto falava ao telefone, irritado, gesticulando, chutando algo que não era possível ver. Isso aconteceu antes do horário que ele alegava ter sido atacado pelo menino. No áudio, fraco, mas audível, dava para ouvir um pedaço de frase. Eu resolvo isso do meu jeito. O policial pausou a gravação. Isso aconteceu 20 minutos antes do horário registrado no boletim. Eu olhei para Rafael, que me olhava com olhos arregalados, como se estivesse assistindo à revelação de um segredo que carregou tempo demais nas costas. Ele já estava bravo antes de qualquer coisa acontecer? Perguntei ao garoto. Rafael assentiu. Ele discutiu com minha mãe. Eu estava no quarto. Mas o que mudaria tudo ainda estava para entrar naquela sala. A agente, que ainda não tinha falado nada, se levantou e saiu em silêncio. Voltou depois de 2 minutos acompanhada de uma senhora de uns 60 anos, com o cabelo preso num coque desatento e uma expressão firme, determinada. Ela segurava um envelope pardo contra o peito. Quando entrou, reconheci seu rosto vagamente. Era a vizinha da casa ao lado. A mesma que anos antes tinha me parado na rua para elogiar Rafael quando ele ainda ia de bicicleta para a escola. Ela parecia nervosa, mas não hesitante. O policial ofereceu uma cadeira, mas ela ficou em pé. Eu quero falar, disse ela, firme. Eu ouvi. O investigador se aproximou. A senhora pode nos contar o que ouviu, dona Helena? Ela respirou fundo, como se estivesse guardando aquelas palavras dentro de si há tempo demais. Eu estava regando as plantas. Ouvi os gritos. Ouvi o menino chorando. Ouvi ele dizendo, para, por favor, para. E ouvi o barulho de tapa. Muitos. Rafael, ao meu lado, engoliu seco. A sala inteira silenciou. Eu liguei para a polícia, continuou ela. Mas não disseram quem eu era no chamado. E fiquei com medo de me envolver. Ela abriu o envelope e retirou um pendrive. Eu também gravei um pedaço. O policial pegou o pendrive como quem segura uma peça rara. Conectou ao computador, projetou na parede. O áudio era curto, de baixa qualidade, mas não havia como discutir. A voz do padrasto gritava, ameaçava, insultava. E a voz de Rafael, menor, frágil, pedindo para parar. O investigador desligou o vídeo imediatamente, talvez para não expor mais o garoto ao próprio sofrimento. Dona Helena, muito obrigado, disse ele. Ela assentiu e saiu da sala, passando por mim com um olhar que misturava culpa e alívio. Quando a porta se fechou, o policial guardou o pendrive na pasta. Senhor, ele disse, agora se dirigindo a mim diretamente. Com isso, não resta dúvida alguma.
o menor é vítima de agressão. E com base no histórico, isso se repetiu inúmeras vezes. O agressor será detido por suspeita de lesão corporal, agressão a menor, falso testemunho e tentativa de fraude processual. Rafael respirou fundo, mas não sorriu. Era como se ele ainda não soubesse o que fazer com a própria liberdade. O investigador continuou. E com a medida protetiva que o senhor assinou, ele sai daqui hoje mesmo sob sua guarda. Eu me inclinei na cadeira, respirando pela primeira vez como alguém que finalmente recebeu o terreno firme depois de andar no escuro. Foi quando ouvimos um tumulto do outro lado do corredor. O padrasto, aos berros, sendo informado de que seria detido. Ele gritava palavrões, chutava a parede, esperneava como um menino que teve seu brinquedo tomado. Isso é armação. Vocês estão caindo na história desse moleque mimado. Esse velho vai pagar por isso. Eu observei o policial se levantar calmamente, abrir a porta e ordenar que 2 agentes o contivessem. A voz dele diminuía à medida que era levado para longe, mas ainda ecoava. Rafael fechou os olhos quando ouviu. Eu vou acabar com vocês. O policial voltou para a sala. Não se preocupem, ele está sob custódia. Eu coloquei a mão nas costas de Rafael. Ele nunca mais encosta em você, murmurei. E o garoto acreditou não porque acreditou em mim, mas porque finalmente tinha provas suficientes para acreditar em si mesmo. No fim daquele capítulo daquela madrugada longa, o policial recolheu todos os documentos, desligou os equipamentos e declarou: agora vamos oficializar tudo. A partir deste momento, o menor está protegido pela lei. Eu assenti devagar, sentindo que aquele instante, embora decisivo, era apenas a primeira página de uma história que eu teria que continuar escrevendo ao lado dele, com firmeza, com estratégia e com o tipo de amor que não precisa ser dito para ser sentido. A delegacia tinha um silêncio estranho depois que o padrasto foi levado para a sala de custódia. Não era um silêncio de alívio, tampouco de fim. Era o tipo de silêncio pesado que fica suspenso no ar quando alguém finalmente é desmascarado, mas as consequências ainda não se acomodaram inteiramente nos espaços que precisam ocupar. Rafael continuava sentado ao meu lado, com o olhar fixo em algum ponto da mesa, como se estivesse tentando processar tudo o que vira e ouvira naquela madrugada interminável. De vez em quando sua respiração oscilava, como se o corpo ainda esperasse um grito, um tapa, um comando seco vindo de algum lugar. O corpo de quem viveu medo demora muito mais a desaprender do que a mente imagina. Foi nesse intervalo, nesse pedaço de tempo, onde as peças da verdade começavam a se reorganizar na mesa da lei, que a porta se abriu. A mãe de Rafael entrou devagar, com passos curtos, como se tivesse perdido o direito de caminhar com firmeza. O rosto dela mostrava sinais claros de uma noite longa. Maquiagem borrada, cabelos soltos e desalinhados, o olhar avermelhado, mas não pelo que normalmente se entende como choro de arrependimento. Não havia aquela suavidade típica de quem lamenta o que fez. O que vi ali foi outro tipo de quebradura. A de alguém que está começando a perceber o tamanho do próprio erro, mas que ainda não sabe se está disposta a assumi-lo por completo. Ela fechou a porta atrás de si e ficou imóvel por alguns segundos, observando o filho com uma expressão que eu achei difícil decifrar. Não era raiva, não era amor simples, não era culpa pura. Era uma mistura de tudo, mas diluída, como se cada sentimento estivesse esperando que o outro se manifestasse primeiro, e nenhum tivesse coragem suficiente. Rafael não olhou para ela. Continuou com o olhar perdido no tampo da mesa, e isso a desestabilizou mais do que qualquer palavra poderia ter feito. Ela deu um passo hesitante, depois outro. Rafael, começou ela, mas a palavra caiu no chão como um pedaço de vidro quebrado. Ele não respondeu, não ergueu o rosto, apenas respirou fundo, sem acelerar, sem interromper. Apenas deixou o ar sair como se detivesse, dentro do peito, um mundo inteiro que não podia mais ser nomeado. Ela olhou para mim,
e dessa vez senti algo que eu vinha evitando sentir desde que tudo começou. Eu a vi não como mãe, mas como minha filha. Aquela criança que um dia segurou minha mão para atravessar a rua, que chorou de nervoso no primeiro dia de aula, que me esperou na janela quando eu voltava do trabalho. Mas agora eu via outra coisa por trás disso. Uma mulher que falhou com o próprio filho, de um jeito que nenhuma explicação simples poderia reparar. Pai, posso falar com ele? Perguntou. Eu não respondi imediatamente. Ela se aproximou mais um passo. Rafael, me desculpa. O garoto finalmente ergueu os olhos. Não na direção dela, mas na direção contrária, como quem busca no teto uma força que não encontrou em lugar nenhum. E então ele falou, com uma voz tão pequena quanto firme. Desculpa pelo quê? Ela engoliu seco, talvez percebendo que não havia resposta possível para aquilo. Eu não sabia que estava tão ruim assim. Rafael piscou devagar, e seu rosto ficou rígido de um jeito que me fez perceber que ele estava segurando mais do que tristeza. Você nunca perguntou, disse ele. 3 palavras, apenas 3. Mas carregavam meses, talvez anos de abandono emocional. Ela respirou como se tivesse levado um tapa. Eu achei que vocês só não se davam. Ele balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Ele me batia. O silêncio que seguiu foi brutal. Ela fechou os olhos. As lágrimas vieram, mas eram lágrimas confusas, dolorosas, egoístas até. Lágrimas de quem percebe que não apenas falhou, mas que deixou de enxergar o óbvio, porque era mais fácil aceitar a versão conveniente do homem com quem dividia a casa do que a realidade difícil do filho que precisava dela. Eu finalmente falei, porque já tinha dado tempo demais para uma resposta que não vinha. Ele te disse, comecei, com a voz controlada. Disse várias vezes. Ele pediu ajuda, e você não ouviu. Ela virou para mim com uma expressão implorante, como se tentasse segurar com as mãos uma ponte que já estava desmoronando. Pai, eu juro que não sabia que era tão grave. Eu a interrompi, não com raiva, mas com a firmeza cortante que só um pai velho é capaz de dominar. Não saber, disse eu, é decisão. Ela começou a chorar de verdade agora, mas eu não me movi. Não fui consolá-la, não coloquei a mão em seu ombro, não tentei suavizar o que precisava ser dito. Porque às vezes, para que alguém finalmente veja o que destruiu, é preciso deixá-lo sentir cada pedaço da ruína que provocou. Rafael a observava de lado, como se estivesse vendo uma estranha. Como se estivesse testando a hipótese de que, talvez, o amor que sempre sentiu por ela tivesse ultrapassado a capacidade dela de sustentá-lo. E então ela disse a frase que confirmou o que eu já suspeitava. Eu só queria paz dentro de casa. Rafael engoliu a dor como se fosse água quente. Eu encarei minha filha por um longo segundo. Paz. Repeti. Você teve silêncio, não paz. O silêncio dele era medo, não tranquilidade. Ela encostou as costas na parede, escorregando um pouco como alguém que percebe que perdeu mais do que um debate. Perdeu um laço. Foi quando o policial entrou na sala para informar que a medida protetiva tinha sido autorizada pelo juiz plantonista. Ele entregou uma cópia impressa, colocou outra diante de mim e explicou que Rafael sairia sob minha guarda legal. A mãe arregalou os olhos. O quê? Como assim? O policial, sem alterar o tom, respondeu. Com base nas provas, nos depoimentos e na urgência da situação, o menor está sendo afastado do agressor. E, considerando a omissão materna, ele também está sendo afastado temporariamente da senhora até avaliação formal. Ela se aproximou de mim como alguém que se agarra a um último galho antes da queda. Pai, isso não pode acontecer. Você não pode tirar meu filho de mim. Eu a encarei sem nenhuma emoção, não por indiferença, mas por lucidez. Eu não tirei. Você perdeu. Ela tentou segurar no braço de Rafael, mas o garoto se afastou instintivamente, com o corpo tenso, a respiração curta, o olhar distante.
O instinto dele respondeu, antes mesmo que a razão pudesse intervir. E aquilo disse tudo. Ela recuou um passo, depois outro, e eu vi algo se desfazer dentro dela. Mas era tarde. Tarde demais. O policial pediu que ela aguardasse no hall para assinar alguns documentos. Ela saiu sem olhar para trás. A porta fechou-se entre nós com um som firme, quase simbólico, o tipo de som que encerra um capítulo que já não tinha mais como continuar. Eu respirei fundo, olhei para Rafael e disse baixinho, como quem oferece um abrigo e uma promessa ao mesmo tempo: agora é você e eu. E isso é só o começo. Ele assentiu, sem sorrir, mas com uma tranquilidade nova, pequena, quase imperceptível, nascida não de esperança imediata, mas da simples certeza de que, finalmente, alguém estava do lado dele. E naquele instante, percebi que a verdade tinha sido exposta, mas não resolvida. O pior tinha acontecido dentro da casa deles, e a reconstrução começaria fora dela, comigo, naquela madrugada que ainda não tinha terminado. Quando saímos da sala, Rafael ao meu lado e o policial à frente conduzindo o caminho, a delegacia ainda respirava aquele ar denso de madrugada arrastada. Mas havia algo de diferente pairando no ar, como se o lugar inteiro estivesse ciente de que ali, entre os passos miúdos de um menino e os passos decididos de um velho, caminhava uma história que não era comum, uma ruptura que estava acontecendo com a mesma solenidade de um julgamento, mesmo que não houvesse ainda toga, nem banca, nem sentença. Lida em voz alta. Rafael caminhava com o olhar firme, mas os ombros ainda encolhidos, como se o corpo não tivesse entendido completamente que estava, enfim, saindo dali. O policial nos conduziu até a recepção, onde um agente do plantão já havia preparado os papéis para a liberação. O guarda da portaria entregou para Rafael um pequeno saco plástico com seus pertences. Um celular antigo, o carregador, um chaveiro de metal amassado e uma pulseira de couro gasta que eu mesmo tinha dado a ele no último aniversário. Ele segurou o saquinho com uma mão e com a outra apoiou-se na borda do balcão como se, pela primeira vez em muitas horas, sentisse que seus pés de fato encostavam no chão. O policial que nos acompanhava entregou os documentos a outro agente, que os carimbou e assinou sem fazer perguntas. Depois olhou para mim e disse: Senhor, com esses papéis, o senhor assume integralmente a guarda temporária. Qualquer tentativa de aproximação do padrasto será considerada violação judicial. Eu assenti com um movimento breve. Ele vai cumprir? Perguntei. O policial deu um meio sorriso, não de deboche, mas de experiência. Na frente da gente, com certeza. Mas o senhor sabe, quem faz isso uma vez, raramente faz só uma. O olhar dele não era pessimista, era só realista. Eu agradeci, guardei os papéis com cuidado na pasta e olhei para Rafael, que agora fitava o chão, como se estivesse esperando algum comando. Eu estendi a mão. Vamos para casa. Ele hesitou por uma fração de segundo e então segurou. A mão dele era pequena, mas o gesto foi grande. Caminhamos juntos até a saída. O policial nos acompanhou até a porta, abriu e nos desejou sorte. O senhor é o primeiro que chega aqui com tudo pronto, com calma, com estrutura, com nome forte. Isso fez diferença, viu? Eu apenas assenti. Não havia orgulho em mim, só a tranquilidade de quem sabe que fez o que precisava ser feito. Lá fora, o céu já começava a clarear. Um azul tímido, pálido, que lentamente empurrava a escuridão da noite como quem limpa uma ferida. O sol ainda não tinha dado as caras, mas o mundo já estava diferente. Rafael olhou para o céu como quem olha algo que não via havia muito tempo. Não era só o fim da noite, era o começo de outra vida. Seguimos até o carro sem pressa. Eu destravei as portas. Ele entrou no banco do carona sem dizer uma palavra. Sentei ao volante, respirei fundo e liguei o motor. Ainda na porta da delegacia, antes de dar a ré, vi pelo retrovisor um grupo de agentes acompanhando alguém algemado para dentro de uma viatura. Era ele, o padrasto.
cabeça baixa, braços para trás, os sapatos arrastando no chão como se, enfim, a realidade tivesse arrancado dele o último pedaço da encenação. Uma agente lia os termos de prisão preventiva em voz alta, enquanto ele balbuciava desculpas para ninguém. Rafael virou o rosto para o vidro do lado, talvez para não ver, talvez para não ser visto. Mas eu sabia que ele tinha percebido. Aquilo não era apenas uma prisão. Era o fim de um ciclo que, por muito tempo, ele achou que nunca teria fim. No caminho de volta para minha casa, o silêncio reinou por longos minutos. Eu não o interrompi. Não lhe perguntei se estava bem, não forcei conversa. Era o tipo de silêncio que serve para respirar, para se recompor, para começar a se reorganizar por dentro. Só quando já estávamos entrando na rua da minha casa, ele falou: "Ele vai ficar preso?" A pergunta saiu baixa, mas estava carregada de tudo o que não conseguiu dizer antes. "Por enquanto, sim", respondi. "E se tudo correr como tem que correr por bastante tempo?" Ele assentiu, mas o alívio não veio em forma de sorriso. Veio na forma de um corpo que finalmente encostava no banco como alguém que não precisava mais ficar alerta. Estacionei em frente ao portão. Desci primeiro, destranquei e abri com cuidado. Rafael saiu do carro sem que eu dissesse nada. Entrou em casa com passos lentos. Deixou os tênis perto da porta, como sempre fiz questão que fizesse quando vinha me visitar. Mas dessa vez, ao invés de ir direto para o sofá ou para a cozinha, ele foi até o quarto de hóspedes. Empurrou a porta com calma, olhou em volta e então se sentou na beirada da cama. Eu o observei da porta, mas não entrei. Ele precisava daquele espaço. Ali, naquele quarto simples, de cortinas bege e edredom limpo, ele não era mais visita. Era morador. Era protegido. Era ouvido. "Você acha que minha mãe vai tentar me ver?" perguntou, ainda olhando para frente. "Acho que vai", respondi com honestidade. "Mas agora isso não depende mais dela. Depende de você e da lei." Ele mordeu o canto do lábio. "Não quero ver ela agora. Não ainda." Eu me aproximei devagar, mas fiquei de pé. "Você não precisa. Ninguém vai obrigar você a nada." Ele me olhou pela primeira vez desde que saímos da delegacia. Os olhos estavam inchados, mas claros. "Você acredita em mim, né?" A pergunta me cortou de um jeito que quase me fez ajoelhar. "Desde o começo", respondi. "Eu só queria que você tivesse me contado antes." Ele balançou a cabeça. Eu achava que não ia mudar nada. E aí estava o nó de tudo, o sentimento de impotência que tantos carregam até que alguém chegue firme e diga que eles não estão sozinhos. Deixei que ele ficasse ali. Fui para a cozinha, preparei um café forte para mim e uma caneca de leite com achocolatado, do jeito que ele sempre pedia quando era menor. Voltei com a bandeja e coloquei na mesinha ao lado da cama. "Você não precisa me agradecer", disse. "Só precisa descansar. O resto a gente resolve depois." Ele tomou o copo devagar, sem pressa, como se estivesse redescobrindo o que é tomar algo quente sem pressa, sem pressões, sem medo de errar até no modo de segurar a caneca. A manhã chegou sem alarde, o céu ficou claro, os pássaros voltaram a cantar, e meu neto finalmente dormiu. Pela primeira vez em muito tempo, sem barulho do lado de fora nem vozes atravessadas do lado de dentro. Dormiu num lugar onde ninguém diria para ele que era fraco, onde ninguém ameaçaria sua existência com silêncios ou gritos. Dormiu no lugar que agora era, de fato, seu lar. E eu, sentado na cadeira ao lado da porta entreaberta, fiquei ali, vigiando a paz recém-nascida. Não como quem espera algo acontecer, mas como quem finalmente entende que há lutas que só fazem sentido quando a gente vence para alguém. No dia seguinte, Rafael acordou com os olhos ainda pesados, mas havia algo diferente na forma como se sentou na cama, como se o corpo, pela primeira vez em muito tempo, tivesse descansado o suficiente para lembrar o que era existir sem tensão. Era sábado.
O sol batia de leve na cortina fina do quarto de hóspedes e tingia as paredes de um dourado pálido que deixava tudo com cara de começo, como se a vida tivesse tirado da gaveta um capítulo novo e ainda em branco. Ele me encontrou na cozinha, onde eu já havia preparado pão na chapa, café e o leite com chocolate exatamente como ele gostava, mesmo sem ter me pedido. Sentou-se na cadeira com a lentidão de quem ainda mede o chão sob os pés. Comeu em silêncio, mastigando com cuidado, talvez surpreso por não ser interrompido, nem apressado, nem vigiado. Depois do café, ficamos um tempo apenas olhando a janela. Às vezes, o melhor remédio para dias turbulentos é uma manhã comum. E naquele silêncio tranquilo, com os sons do mundo lá fora passando como carros lentos na rua de trás, eu percebi que era hora de falar com ele sobre o que vinha depois. Não bastava apenas resgatá-lo do que o machucava. Era preciso conduzi-lo para um futuro onde ele não apenas sobrevivesse, mas voltasse a sonhar. Chamei-o para sentar comigo na sala. Abri uma pasta azul marinho que estava sobre a mesa desde antes da noite anterior, já prevendo que esse momento chegaria. Rafael me observou com aquele olhar meio curioso, meio desconfiado, como se tivesse aprendido a esperar que conversas importantes sempre viessem com algo escondido por trás. Mas não havia nada escondido naquele momento. Tudo estava exposto. Abri a pasta, tirei alguns papéis e deslizei até ele. Isso aqui, disse, é um plano. Ele franziu a testa. Plano? Assenti. Desde que sua mãe se casou com aquele homem, eu comecei a preparar algumas coisas. No início era só precaução. Mas com o tempo, fui vendo sinais, ouvindo silêncios, sentindo sua distância. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eu ia precisar agir. Ele se endireitou no sofá, atento. Continuei. Esse plano inclui sua mudança definitiva para cá, mas vai além. Já entrei com o pedido de guarda, conversei com o advogado ontem à tarde, ele já protocolou tudo. Enquanto isso, você vai estudar numa escola aqui perto. Já falei com a diretora, ela conhece nossa família e entendeu a situação. Você começa na segunda-feira. Ele parecia digerir cada palavra com atraso, como se estivesse esperando que, em algum momento, eu dissesse que era brincadeira. Mas não era. Também abri uma conta em seu nome. Vai ser conjunta por enquanto, mas você terá acesso supervisionado. É o início do seu cofre pessoal, seu espaço de independência. Ele mordeu o canto da boca, como fazia sempre que ficava emocionado, mas não queria parecer frágil. E tem mais. Continuei, pegando um segundo envelope. Lembra daquele sítio que era do meu pai, lá perto do campo, onde você pescava quando pequeno? Ele assentiu. Pois bem, eu mantive o terreno todo esse tempo. A escritura está regularizada. É seu. Está no seu nome desde o seu último aniversário. Era para te dar quando fizesse 18, mas agora parece o momento certo. Não por causa do que você perdeu, mas por tudo que você vai construir. O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Era cheio. Rafael olhava para mim como se quisesse dizer algo, mas estivesse procurando a forma mais certa de não desabar. Vovô, eu não sei o que dizer. Eu segurei a mão dele e falei com toda a firmeza que ele precisava ouvir. Você não precisa dizer nada. Só precisa saber que agora você tem chão, tem teto, tem nome limpo e tem alguém ao seu lado que não vai medir esforço para te ver inteiro de novo. Ele abaixou a cabeça e chorou. Não um choro alto, dramático, mas um choro seco, denso, de quem foi forte por muito tempo. E eu deixei. Fiquei ali sentado com ele, como se estivéssemos debaixo de uma árvore antiga, apenas ouvindo o vento passar por entre as folhas da memória. Quando parou de chorar, ele me olhou com os olhos mais calmos que já vi nele. Você fez tudo isso por mim? Eu sorri. Faria 1000 vezes. E mais. A tarde passou devagar. Reorganizamos o quarto. Colocamos uma escrivaninha nova que eu já tinha mandado montar. Ajustamos os livros na estante. Dei a ele meu antigo rádio de cabeceira. Aquele que toca músicas baixinho quando a insônia aperta.
Jantamos macarrão com molho branco, porque ele disse que era o único que comia feliz na outra casa. E depois vimos um filme velho, desses que já sei as falas de cor, mas ele ainda não conhecia. Antes de dormir, ele apareceu no corredor com o pijama que eu tinha comprado dias antes, mesmo sem saber se usaria. "Posso deixar a porta aberta?" perguntou. "Claro", respondi. "Aqui ninguém tranca você para te punir." Ele assentiu e voltou para o quarto. Apaguei as luzes. Fiquei mais um pouco sentado na sala, com os documentos da guarda sobre a mesa. A foto dele, no campo, aos 8 anos, colada na contracapa da pasta. Olhei para aquilo com um orgulho que não cabia em mim. Aquela história começou com um telefonema na madrugada, e agora, depois de tudo, da delegacia, das mentiras, das provas, das lágrimas, das verdades ditas e não ditas, terminava ali, com um menino dormindo num quarto seguro e um velho sentado na sala de sua casa, com o coração em paz. Mas, mais do que terminar, era o começo, porque a partir daquela noite ele não era mais um sobrevivente. Era um menino reconstruindo-se com dignidade. E eu, apenas o avô que teve a honra de segurá-lo firme no meio da queda.